Ronaldo, vamos fazer uma pergunta para a gente pode fazer pergunta? Vamos iniciar logo. Vamos iniciar. Antes da Dobro Saúde, como é que era Ronaldo e Kelly? Conta, assim, se a gente for resumir um pouquinho da história de vocês, antes da Dobro Saúde. Então, nós morávamos no Rio, né? Porque na empresa antiga que eu trabalhava numa empresa de supermercados. Eu sempre trabalhei em varejo por 27 anos. E numa dessas idas e vindas em uma das filiais aqui da região dos Lagos, eu conheci a minha princesa Kelly. Olha, No dia do aniversário dela, fui o presente de aniversário dela. presente de aniversário. Isso é com toda a modéstia, né? Já estamos juntos, vão fazer 17 anos. Poxa. Né? E assim, como eu falei, eu trabalhei no varejo muitos anos, né? Na área de alimentos. E assim, eu era uma pessoa ímpia, era do mundo, né? E a Kelly é de berço evangélico. A mãe dela é pastora aqui em São Pedro da Aldeia, da congregação SEMB. Maravilha, maravilhosa! É isso aí, Lei. Estamos nós aí. Chegamos no episódio de número 22. Episódio 22 do podcast Fé e Negócio. E, como sempre, inovando e trazendo pessoas que vão agregar muito a você. Nesse episódio 22, Lei. Nós estamos aqui com um casal. Eles vão se apresentar. São referências no empreendedorismo, de fé, e eles vão trazer muita coisa que vai agregar a você que está assistindo. Então, já compartilha esse link aí, já se inscreve no canal, porque com certeza você vai ser edificado através desse episódio. E fica aquela dica tradicional. Aquela de ouro. Separa papel e caneta ou seu bloco de notas aí, porque os insights nesse finzinho de ano serão poderosos para você. Mas vamos direto, vamos nós? Vamos, que aqui a gente não gosta de enrolação não, direto ao ponto. Com vocês, então, esse casal aí, que a gente quer deixar vocês se apresentarem aí. Oi, meu nome é Kelly, faço parte da Dobro Saúde, sou evangélica e sou casado com o Ronaldo. Eu sou Ronaldo, esposo da Kelly, lutando todos os dias pelo nosso casamento, que é importante lembrar. Somos da Dobro Saúde, uma assistência de saúde, a maior assistência de saúde do Brasil, e estamos aqui nesse podcast número 22 de Fé e Negócios para trazer informações para vocês. Muito bom, né, Lei? E, assim, veio para mudar a minha vida, não só a minha vida profissional, mas a minha vida espiritual. Então você também ganhou um presente. Exatamente. Primeiro eu fui o presente dela, depois eu ganhei em dobro, né? Porque além de eu ter me convertido, hoje, graças a Deus, eu sigo a Jesus e ganhei também a minha princesa, a minha filha, que ela me deu de presente, que Deus me deu de presente. E a Dobro está aí caminhando há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, procurando levar uma saúde de qualidade e uma medicina preventiva para a população. O único problema, tá, dele falar que ele me deu esse presente no meu aniversário é que só ganho um presente. De aniversário e de aniversário de casamento, né? Juntou as datas. Juntou, em vez de eu Bem, ganhar dois presentes, eu ganho um. Estratégia. Isso é estratégia de empreendedor. Estratégia empreendedora. Já começou me conhecendo no meu aniversário, falta disso. É isso. Agora, pensando nisso aí, você falou que já trazia na sua bagagem 27 anos de experiência no varejo, né? Fala pra gente um pouquinho aí, juntando esses 27 anos, juntando a experiência de vocês dois, antes ainda da gente entrar no Adobo, né? Sempre a gente tem algo para vencer dentro da gente. Às vezes o empreendedor que está assistindo a gente, tudo que ele pesquisa, parece que os desafios são lá fora, mas a gente tem visto isso muito aqui, né? Os primeiros desafios começam dentro da gente, na nossa cabeça. Qual foi, assim, um desafio que você precisou vencer, Ronaldo? Com você mesmo, para dizer, cara, se eu não vencer isso, eu não vou mudar de nível, não adianta que eu vou ficar aqui e tal. E você tomou consciência, isso eu preciso vencer. Se você pudesse
pontuar isso aí, o que você pontuaria? Então, primeiro, quando eu falei aqui que eu morava no Rio e conheci a minha esposa aqui em Cabo Frio, trabalhando, né? A gente teve um dilema, porque quando nós nos casamos, a princípio nós fomos morar no Rio de Janeiro, pois o meu trabalho era todo lá, e aquilo não deixava a minha esposa feliz. E a gente casa para fazer a nossa esposa feliz, né? Porque primeiro é Deus, depois a família, depois o trabalho. Então, foi um desafio muito grande eu ter que deixar o meu trabalho para me mudar para perto da família da minha esposa, onde eu já vivi toda a minha infância, a minha adolescência, a minha época de estudo e o meu trabalho, esses anos todos que se passaram, eu precisava mudar, porque eu não tinha como trabalhar na área que eu trabalhava aqui tendo o mesmo êxito, Sim. porque elas estão concentradas no Rio de Janeiro. Então, eu orei, eu tomei essa decisão de sair da empresa e de esperar que um novo negócio aparecesse e que me completasse, né? E depois de orar e depois de aguardar, porque a gente ora, mas a gente tem que aguardar. Muitas vezes a gente ora e quer a resposta agora, só que não é no nosso tempo, né? Então, esse tempo chegou e nós tivemos a oportunidade de estar adquirindo a Dobro Rio de Janeiro, porque a Dobro ela é nacional, ela se iniciou em Minas Gerais, né? Onde é a sua sede, e nós partimos para esse desafio. Então, assim, a gente precisou, no caso eu, junto com a minha esposa, até porque nós não trabalhávamos juntos antes, eu era um pouco, assim, eu posso até dizer um pouco machista quanto a isso, e hoje em dia eu preciso que ela esteja comigo para tomarmos as decisões juntos, que é importante. Então eu precisei quebrar muitos paradigmas dentro da minha vida. Primeiro, essa parte de ser um pouco machista, de não aceitar opinião, né? E também de mudar de ramo. Apesar de a área de saúde, na parte de planos e assistência de saúde, também ser uma área de vendas, mas é totalmente diferente da área do varejo propriamente dito que eu trabalhava. Então foi uma mudança muito grande, foi uma adaptação no primeiro ano, e a gente continua se adaptando o tempo inteiro, né? Porque de vez em quando a gente se lembra do nosso passado, não tem como, né? Foi um passado muito prazeroso, de muito ensino, de muito aprendizado, e é isso. Agora a gente vem caminhando com a Dobro Saúde, crescendo e trazendo novas oportunidades. O que você acha de tudo isso? Para mim também foi um desafio muito grande. Sou uma menina de cidade pequena, Cabo Frio é uma cidade pequena em relação ao Rio. Quando eu cheguei lá, me deparei com prédios gigantes, para eu atravessar na faixa de pedestre eu tinha que demorar 5 minutos, porque era gigante, tudo diferente para mim. Fui para terminar minha faculdade lá, eu fazia direito, e fiz o término da no Rio, e tudo foi muito diferente. Eu fiz a minha faculdade todos os períodos em Cabo Frio, onde eu conhecia todos os professores, diretor, onde era bem mais aconchegante, tinha amigos. E lá eu fui para um local que eu não conhecia professor nenhum, os alunos não se falavam, eram pessoas mais frias, né? Cabo Frio o pessoal te acolhe mais. E para mim foi um grande desafio. Foi quando eu falei para ele que eu não conseguiria conviver lá. Eu não tinha nenhum familiar lá. Tudo era muito gigante para mim, tudo era muito grande para mim. Eu me perdia todos os dias de carro. Já parei em Niterói. Nossa, eu parei já em vários lugares dirigindo. E para mim esse foi a parte mais difícil. E realmente ele era de uma forma muito complicada. Ele não deixava a pessoa trabalhar. Eu fazia direito, eu fiz Essa direito. pessoa, no caso, é você, né? Eu não podia trabalhar, ele falava que eu tinha que ter um emprego, olha isso gente, que comecei porque eu trabalhasse segunda até quarta, porque quinta ele queria viajar e voltava no domingo. Me diz qual trabalho que eu ia conseguir trabalhar só 3 vezes na semana, Ele ia segunda, ter que terça e criar um trabalho para quarta. você. Então eu falei, não tem condição. Aí aquilo foi desenvolvendo. Quando chegou em Cabo Frio, que ele foi abrindo mais a mente dele, ele foi conhecendo pessoas que eram totalmente diferentes desse
do que ele carregava, Sim. familiar mesmo. Sim, a minha sabe? conversão ajudou muito também. A conversão dele ajudou muito. A Kelly citou algo importante, uma palavra que às vezes assusta a gente, que é a palavra desafio. E quem empreende sempre vai enfrentar desafio. Desafio faz parte da nossa vida. A gente não vive uma novela de Manuel Carlos. A nossa vida é vida real. Só que no desafio, ele seleciona quem tem propósito definido e quem está vivendo de maneira aleatória. E propósito é um dos pilares que a gente sempre fala aqui para quem empreende com fé. A gente precisa ter um propósito. E em que momento vocês observaram que a fé sinalizou que por trás de todos esses desafios tinha um propósito, algo para além de vocês? Foi muito engraçado. No decorrer da minha vida, apesar de eu era um cara meio machista, mas eu sempre fui de fazer muitas amizades, né? E sempre que a gente planta bem, a gente colhe bem, né? Sim. Então, eu sempre tive alguns amigos. E num certo momento da minha vida, o sócio nosso, que nós somos sócios da Dobro Rio de Janeiro, mas existe a Dobro Brasil, né? Proporção nacional. Né? O sócio da Dobro Nacional, ele era meu amigo já de 20 anos. Na realidade, até um pouco mais novo que eu, bem mais novo. Hoje ele até ingressou na carreira política, está bem sucedido, com 30 anos de idade. Ele me ligou um dia e falou para mim assim, e eu orando para saber o que eu ia fazer. Estava com uma verba destinada para investir num novo negócio, porque eu sempre trabalhei em negócios próprios. Sim. Então eu sempre fui empreendedor. Então eu falei assim, eu estava até com alguns convites de trabalhar em negócios, né, CLT e etc., na minha área, mas eu falei, não, eu vou esperar. E um belo dia o telefone toca, era o Leandro, esse amigo meu, que é meu sócio hoje, perguntando se eu estava em Cabo Frio. Eu falei, estava. Aí ele falou assim, eu posso ir aí amanhã almoçar com você? Eu falei, pode. Aí, tudo bem. Eu falei assim, você não pode falar pelo telefone? Não, tem que ser pessoalmente. Não me falou o que era. Aí eu fui para casa, conversei com a Kelly e tal. Quando foi no dia seguinte, por volta de umas 9 horas da manhã, o telefone toca, era ele. Você pode me pegar no aeroporto? Eu falei, rapaz, vai demorar um pouco, porque o aeroporto é longe daqui. Ele falou, não, mas eu tô aqui em Arraial do Cabo. Ai, gente. Tava aqui. Aí eu Já falei, tinha bom, voltado a funcionar. cheguei, fui em Arraial do Cabo, ele conseguiu um voo para ali rapidamente e fomos. E sentamos, ele me apresentou o projeto da Dobro, eu fiquei maravilhado, que é um projeto realmente que alcança vidas, que traz uma medicina preventiva para as pessoas, porque é muito importante a pessoa se cuidar. Sim. Para evitar uma internação, uma doença mais séria, né? A gente hoje tem diversas campanhas falando disso no meio de comunicação. E quando ele me apresentou o projeto, ele chegou para mim e mostrou os valores. Eu perguntei quanto eram os valores, eu falei assim, eu te agradeço muito, mas eu não posso entrar, porque eu não tenho esse valor. Está muito longe do que eu pretendo fazer no momento. Eu até tinha alguns bens, mas quando você tem bem, você não tem valor. Sim. Dinheiro momentâneo, né? Espécie. Ele falou assim, mas eu vim aqui não para perguntar se você quer meu sócio. Eu preciso que você seja meu sócio, porque eu quero você. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro. Deus é muito bom. Porque o dinheiro nós vamos fazer com o nosso desenrolar, o nosso empreendimento. Mas eu preciso de pessoas que eu confie e que eu já congregue com essas pessoas há muito tempo, que eu saiba aonde nós vamos colocar a nossa empresa, no caso, a Dobro, que era nacional. E ele ainda falou assim, eu tenho propostas de outras pessoas para botarem esse aporte aqui e virarem meu sócio, mas aí eu não vou conseguir dormir tranquilo. E ele falou assim, escolher uma sociedade é tão quanto importante quanto você escolher a sua esposa. Verdade. Porque é uma coisa que é para perdurar. Sim. Né? E é uma coisa... Aí eu comecei a entender as minhas orações e o tempo que eu estava esperando. Então foi assim que nasceu o início da Dobro Rio de Janeiro. Legal, achei muito interessante aqui essa coisa do propósito, né? Sim. Mas só voltando um pouquinho para você que está assistindo a gente, e se você pegar os episódios anteriores, Sim. a gente vem trabalhando com empreendedores que são casais, Sim. que o empreendimento está na família, né? Bacana. E o muito legal é porque quando vocês contam a história de vocês do ajuste, é porque às vezes quem está lá
e tá nesse ajuste, ou tá começando a ajustar, parece que tá olhando o outro, e lá é tudo perfeito, lá é Não é. tudo certinho, né? Apareceu Não até é. ali, ó, o Office Café que o casal teve aqui com a gente, né? São parceiros nossos aí, eles contaram a história dele. Então, pegar hoje e olhar, né? E quem tá Não, passando dá. pelos seus ajustes, e é legal o pessoal saber que sempre vai ter, ó. O Ronaldo precisou desconstruir algumas coisas Sim. e reconstruir. Com certeza a Kelly também, né? Para poder ir ajustando. E legal a fala hoje, quando ele diz assim: hoje eu preciso dela para a gente tomar decisões juntos. Você- E esse é. Então já anota aí. Esse Anota. alinhamento do casal, da Verdade. família, ele é primordial para o êxito. Ainda que o êxito não seja logo ali, seja mais na frente, mas ele é primordial. E a mulher sábia edifica a sua casa. Aí, ó, Exatamente. tá vendo? O Ronaldo falou algo que é interessante, inclusive a gente até tratou naquele episódio onde a gente fala se dinheiro é bênção ou maldição. Isso. Ele falou que ele estava com uma quantia separada para poder investir. Nós cremos que você estava orando, esperando essa resposta. E quando apareceu essa proposta, essa oportunidade, não era a quantia que você tinha, era algo superior. Bem superior. Mas a postura da pessoa que te apresentou essa proposta, ela não estava ligada na quantidade que você tinha. E uma coisa que a gente sempre trata aqui, o dinheiro é importante, mas o propósito ele vem antes do lucro. O propósito Nossa. é o que equilibra, porque o propósito está vinculado a tudo. Sim. Porque tem momentos onde as coisas não vão estar alinhadas, precisam ser alinhadas. Tem momento onde o desafio é tão grande que a gente vai ter vontade de desistir. Quem olha lá, vê tudo dando certo, tá lá, tá Muito tudo... fácil. Com ele é fácil, tá dando tudo certo, mas não vê o que está por trás dos panos. Então, o propósito é fundamental. E mediante a isso, fala um pouco mais pra gente da Dobro Saúde, o que a Dobro Saúde proporciona, onde que ela está localizada. Conta um pouquinho, já que vocês contaram da história de vocês, da família, de como surgiu. A Dobro Saúde, ela se iniciou no Rio de Janeiro, aqui na cidade de Cabo Frio, né? Nós começamos com um escritório na beira da rua para incentivar a venda dos planos de assistência, né? E o que é a Dobro Saúde? A Dobro Saúde é um plano de assistência, né, para a família, onde nós cobrimos. Nós não somos um cartão de descontos, nós somos um plano realmente de assistência, Sim. onde o valor que a pessoa desembolsa todo mês, ela tem direito a 14 especialidades médicas, que ela vai agendar a sua consulta, vai fazer a sua consulta e não vai pagar nada mais por isso. Por isso, nós não somos um cartão de desconto. Nós cobrimos também exames laboratoriais, os principais, né? Hemograma completo, glicose, urina, EPF, né? Uma coisa muito legal é a nossa telemedicina. A nossa telemedicina, ela funciona 24 horas para clínico geral e pediatra. Então, o que acontece? Principalmente depois da pandemia, tornou-se hábito as consultas por videochamadas, né? Então, hoje é regulamentada pelo governo federal a telemedicina, ela não é um caminho sem volta, né? Até cirurgias hoje são feitas à distância, né? Estava observando isso esses dias. Então, a pessoa não precisa sair da sua casa, do seu trabalho, para fazer uma consulta, porque 80% das necessidades de consultas você pode resolver pela telemedicina. Olha, Se você passar por uma UPA e você vê lá 100 pessoas, 80 pessoas daquelas 100 não precisariam estar ali, porque ela tem uma dor de cabeça, uma lombalgia, uma conjuntivite, e por aí vai. Aquelas especialidades, aquelas demandas que aquelas pessoas precisam, elas podem ser sanadas pela telemedicina. Por exemplo, às vezes você está no seu trabalho, ao invés de você pedir ao seu patrão um dia para ir num atendimento, passar lá várias horas, ter um gasto de deslocamento, você pode fazer tudo hoje pelo seu celular, pelo aplicativo. Isso não gasta 5, 10 minutos. Inclusive, as receitas são enviadas por QR Code para você poder comprar, inclusive, as medicações controladas. A moça que trabalha para a gente já há 15 anos, a Zete, ela vai Manda um abraço assistir pra aqui. Zete aí, que ela Zete, vai um abraço assistir para lá. você. Zete, Que ama. Zete. Tá de férias, tá de férias, tá de férias. Ela cuida da gente. Ela
ficou impressionada com o atendimento de telemedicina. Primeiro, é uma senhora já infartou e tal, quase 70 anos. Ela, quando nós falamos assim, ela estava com uma amidalite muito forte, já tinha ido ao médico e ele tinha passado lá um ibuprofeno, um remédio básico. E eu falei assim, não, vamos fazer uma consulta pela telemedicina. Ela falou, não, eu não gosto desse negócio. Pelo amor de Deus. Falei, não, peraí, vamos fazer um teste, você vai gostar. Eu pago a assistência para ela. Aí foi. Aí ela era a terceira da fila. Ela falou, tá vendo? Vai demorar 2 horas. Passou 5 minutos, tocou o barulhinho, que ela era a próxima. Ela falou, Kelly, me arruma um batom. Eu vou aparecer no celular. Aí foi, fez a consulta. A médica perguntou tudo. O prontuário que ela tinha ido no SUS, inclusive do infarto que ela teve, a médica da telemedicina teve acesso, porque a nossa telemedicina ela é integrada ao SUS. Olha que importante. Então, tinha Isso. tudo que ela fez, todos os medicamentos. A médica, na mesma hora, prescreveu um antibiótico para ela, mandou para o WhatsApp dela, nós mandamos para a farmácia e o remédio chegou no conforto da casa dela. Poxa. Ela ficou apaixonada. Então, assim, é uma medicina de ponta que está levando para dentro da sua residência sem você precisar sair de casa, com custo baixo. E as consultas que você precisa ir, porque, conforme eu falei, a gente precisa ter a medicina preventiva para a gente poder ficar são, Sim. não precisar É, de uma intervenção, né, Kelly? o meu encanto, e sempre foi meu sonho, era levar, né, para todo mundo, para todos mesmo, uma possibilidade de consultas, e uma possibilidade da consulta particular e na minha clínica. O valor que a pessoa paga no particular, porque existe um paradigma que muita gente fala, nossa, mas o médico tal custa X reais, é muito bom, eu já fui, a escola tal do meu filho custa tal. E muitas das vezes a gente desvaloriza um médico muito bom que atende em outro local. Sim. A maioria dos meus médicos, eles são do Rio. E os que moram em Cabo Frio, eles são médicos que atendem em clínicas muito boas. Então a pessoa tem que entender, eu acho que a gente tem que dar uma modificada na nossa mente, Sim. que não é o valor, né? É o que o médico te passa, te proporciona, entrega. né? Então, a minha vida sempre foi, de verdade, acho que 16 anos, depois dos 16 anos, sempre foi oferecer a todo mundo o mesmo tipo de consulta, a mesma prevenção que uma pessoa com condição pode ter e uma pessoa que já não tem tanta condição vai ter a mesma coisa. Mas é Preço, tornar acessível. um preço acessível, acessível. entendeu? É a saúde para todos, realmente, né? De uma maneira digna. Eu Né? fico muito Legal. feliz de ver. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que eu acho que pode ser a dúvida de quem está assistindo aqui. Você falou, então, que o Adobro é um plano de assistência médica e não é um cartão de desconto. Só para ficar claro aqui, o cartão de desconto é aquele que eu pago uma mensalidade, sem citar nomes, né? Mas é aquele que eu pago uma mensalidade e quando eu vou me consultar, eu ainda pago um valor Isso. para cada Exatamente, consulta. exatamente. Na Adobro, não. Você paga a mensalidade e não paga mais nada. Exatamente. Nas Você falou que a gente tem 14 especialidades. 14 especialidades. Você pode citar algumas aí pra gente? Vamos lá. Faz. Clínico geral, cardiologista, endocrinologista, nutricionista, geriatra, ginecologista, urologista, oftalmologista, neuropediatra, dermatologista, Neuro também. neurologista. Ah, Tá faltando aí alguns aí. Não, mas já tá legal. É. tá. Porque Aí uma coisa legal de falar, né, Ah. que citar, é que não tem limite. É ilimitado. Se você quiser marcar consulta durante uma semana, porque é muito fácil para a gente não demora a marcar. Você ligou, marcou, no máximo em 2 semanas você vai ter a sua consulta. Ah, eu quero no dermato, depois eu quero no nutricionista. Você pode marcar para aquela Sim. semana. Você tem acesso a marcar. Não tem assim, quer ver, não, o nutricionista. Uma consulta por mês. Não existe isso. Entendeu? Você não Essas pode- 14 especialidades, elas representam estatisticamente 90% do que um cidadão precisa. Legal. Entendeu? Agora, tem uma cereja do bolo aí que eu queria falar.
Você tem a cereja, eu também tenho a Olha cereja. aí. Cereja. É. Mas vai falar agora ou vai deixar pro final? Eu vou deixar pro final. Vamos para passar para a Quer próxima que o pergunta. Ronaldo fala qual é a cereja do bolo? Coloca nos comentários aí. Pera cereja, coloca. Pera Ele cereja gosta, aí. ele gosta. Agora, deixa eu falar aqui. Quer dizer, então, que a pessoa paga um valor. Cara, isso é um negócio muito interessante. Valor acessível, né? Eu não sei se vai citar aí o valor, aí é com vocês. Mas esse negócio fecha porque é muito louco, cara. Essa pergunta é interessante. Porque A gente escuta isso. você me diz aí que não tem. Eu tô falando aqui, eu tô me colocando no seu lugar. Hoje eu sou cliente também, eu sou da Adobo. E estou plenamente satisfeito. Mas eu não quero falar como cliente, né? Eu tive muitas dúvidas e fui fazendo. Mas essa pergunta foi muito boa. Foi muito boa porque nós temos um exemplo daqui de São Pedro e eu tenho a liberdade para falar porque viraram amigos nossos. Escola Disneylândia, mas eu não me recordo da razão social. Aqui pertinho. É uma escola muito antiga aqui em São Pedro da Aldeia. Nós fomos lá fechar com os colaboradores, se não me engano, são 121 ou 123 colaboradores. Um abraço para o Wagner, da Escola Disneylândia. Nosso parceiro recebeu a gente muito bem. E, se não me engano, é o Felipe, que é um dos proprietários lá, né? Muito simpático. A minha sogra, que a pastora também veio do meio acadêmico de escola, conhece, acho que a mãe do Felipe, etc. Kelly que entende de escola. Eu sou entrão. Quando nós estávamos para fechar com ele, ele fez essa pergunta que o senhor fez. Mas então, como é que essa conta vai fechar? Você cobra, aí você falou o valor, R$ 69,90 por mês, e eu tenho direito a tudo isso? Falou o preço, viu? Pois é, eu tenho direito a tudo isso? Eu vou fazer para mim, e daqui a 3 meses vocês vão vir aqui e vão querer cancelar a escola de Disneylândia. Eu falei, senhor, fica à vontade. Por quê? Quando nós montamos essa programação, nós não montamos o que eu acho, o que o meu sócio acha, o que a Kelly acha. Nós fizemos uma pesquisa para chegar num denominador comum, em cima do que se paga para os médicos e em cima da média de atendimento que as pessoas vão. Por mais que no momento que eu faça o plano hoje, aí você fala, pô, eu tenho 3, 4 anos que eu não vou no médico, eu vou marcar um cardiologista, um urologista, um endócrino, um nutricionista, um geriatra. O geriatra ainda não é o seu caso, tal, mas vamos lá, entendeu? Vou nesses médicos todos, oftalmo, você vai, mas você não vai conseguir ir todo mês em todos os médicos novamente. Especialidades, né? Então existe, isso é um segredo nosso, que a gente faz um trabalho prévio de pesquisa, de estudo, para chegar no valor que nós cobramos, que esse cidadão, nosso amigo lá da Disneylândia, o Felipe, junto com o Wagner, acharam que a gente não ia conseguir atender o que a gente vendeu. O Felipe até estava com um problema no joelho. Graças a Deus a gente sanou, o médico sanou. E ele falou assim para mim, você vai ver só, eu vou toda semana no seu ortopedista aqui de São Pedro. Eu falei, pode ir. Ele, se me falarem que eu não posso marcar mais. Falei, impossível. Aí ele falou, essa ponta não fecha. Aí eu falei, fica à vontade e qualquer coisa você me liga. Aí ele me ligou. Falei, será que deu ruim? Aí ele falou assim, deixa eu te falar, tô aqui para te agradecer, porque eu duvidei. Porque o valor é muito bom para eu ter tantas coisas. E outra coisa, eu não marquei só ortopedista, não. Eu fui no dermato, a minha esposa foi no ginecologista. Falei, graças a Deus, então você gostou, né? Ele falou, gostei, vocês estão de parabéns. E é nosso cliente há 3 anos. Isso fica uma lição. Legal isso aí, 3 anos. Quantos anos de Adobo Brasil para o pessoal ficar sabendo e quantos anos de Adobo Rio? Então, a Adobo Brasil está em torno de 11 anos hoje, né? A Adobo Rio já estamos indo para o 4º ano. Legal. E tem toda uma estrutura, está expandindo. Expandindo, né? Porque nós temos uma clínica própria da Adobro, que é a Adobro Clínica em Cabo Frio, porém, a maioria das clínicas são clínicas credenciadas. Como tem aqui a Life Lagos, em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio tem mais, acho que são 14 clínicas credenciadas, Fruto Saúde, por aí vai, e vamos expandindo para a região serrana, Cantagalo, Friburgo, Teresópolis, Búzios, Rio das Ostras, né? Maricá, e a parte de Niterói principalmente. Estamos chegando mais para dentro do Rio de Janeiro agora, porque o que a gente também gosta? A gente gosta de fazer um crescimento
sustentável. Também não adianta a gente ficar Isso. dando tiro no escuro. A gente está indo de acordo com o crescimento, Demanda, mas com a demanda, A exatamente, qualidade, manter a qualidade. para fazer um serviço de qualidade. é muito legal isso, eu me surpreendi também, porque depois que você baixa aqui o aplicativo da Adobe, que é por onde você tem a questão, controla o seu pagamento, que é por onde você tem a questão da telemedicina, e você procura, se você quiser ver, procura cidade, clínicas associadas, né? Eu me surpreendi, porque eu fui, deixa eu ver Niterói, né? Deixa eu ver lá pro lado, só pesquisar. Sabe que onde a gente tem também, né? Onde a gente tem as conhecidas ali e tal. E eu me surpreendi, tá, gente? Realmente a cobertura é ampla. Eu fui atendido em 2 dias, a consulta que eu marquei, você liga, você marca. 2 dias, né? Eu sugeri onde eu queria, fui logo atendido em 2 dias, tanto o cardiologista como o ortopedista, bem legal, né? Também legal porque depois pede-se o feedback de como foi a consulta, Isso como é foi o importante, médico, você dá existe todo um sistema de gestão da qualidade para você. Então, reforçando o que a Kelly falou, o fato de ser um valor acessível não significa que perde em nada na qualidade que é oferecida. perde. Exatamente. Isso tá dentro de algo que eu ia falar, mas quase que eu te interrompi. Cometi esse erro, não posso fazer isso, né, Fábio? Fica uma dica para quem empreende, a gente já falou isso aqui em episódios anteriores. Preço é o valor em espécie que a gente paga pela transformação que é gerada. E tem uma equação. Preço é o que a gente paga, valor é o que recebe. Isso. E nessa proposta de vocês não estão preocupados com o preço, estão preocupados em entregar valor, que faz parte da missão. Também. E todo empreendedor ele deve pensar nisso. O dinheiro é necessário, o preço, mas entregar valor que agrega A na nossa vida das missão é pessoas. essa. Nossa missão Nossa, é essa. ver a pessoa saindo feliz de uma consulta onde ela pôde pagar É gratificante. a mensalidade é gratificante demais. Para mim, vale já todo o esforço. Tá chegando aquela parte que a gente fala assim, A cereja, né? cereja. Você vai falar a cereja do bolo agora No meu ouvido e a primeiro. gente vai fazer as considerações finais. Vou ser bem breve. A cereja do bolo é que agora, principalmente a partir, se não me engano, de março de 2026, era para ser maio de 2025, tem a nova regulamentação, a NR1, né? Que é a saúde mental, que vai ser obrigatória para todos os CLTs do Brasil, né? E nós já saímos na frente, nós temos o plano A Dobro Saúde Mental, né? No qual ele pode estar junto da assistência de saúde a dobro ou pode ser vendido separadamente, aonde a pessoa tem consultas quinzenais com o terapeuta ou psicólogo ou psicanalista, consultas com o psiquiatra trimestral, porque dependendo do caso pode precisar prescrever medicamento, né, medicação trimestral, e terá a consulta 24 horas com o clínico geral nesse planozinho A Dobro Saúde Mental. Porque a gente sabe que, por exemplo, a Escola Disneyland está fechando A Dobro Saúde Mental com a gente, porque os colaboradores dele, os professores, você imagina aquela barulheira daquelas crianças, eu não aguento. Quando eu vou na escola da minha filha, é uma gritaria. Então a pessoa sai dali, ela precisa de ter um acompanhamento. Cuidado emocional. E Toda a área demanda isso. E a doença mental não é que ela está na moda, ela estava escondida e agora se está expondo ela. Então, burnout e etc., vocês têm até mais, talvez, capacidade de falar. Meu mestre aqui em psicanálise, né? Então, é a cereja do bolo, porque a gente saiu na frente e a gente está comercializando e as pessoas estão muito satisfeitas com o atendimento. Então você chamou a atenção, vou pegar essa cereja rapidinho aqui. Para você que é empreendedor, existe uma situação diferenciada também que você pode fazer o plano de assistência para os seus colaboradores. Isso. Tem a parte também CNPJ, né, de contribuição Exatamente. e tem a pessoa física. E aí ele está trazendo a cereja do bolo, que essa complementação da saúde mental ainda tem um plusinho aí que pode ser colocado, que é o auxílio funeral, né? Exatamente. A gente não fala tanto assim, né? Porque nós não somos uma empresa que vende memorial.
Portanto, nós temos uma parceria muito forte da área memorial via seguro, né? Então, a gente também comercializa por um valor bem abaixo de mercado, Isso. um seguro de até R$ 5.000 em caso da perda doente, para que ele possa fazer a parte póstuma. E um valor Entendeu? também para Muito pagar. acessível. Muito acessível, muito acessível. Considerações finais. É a parte do ar, porque tava Então, tão bom a Vamos conversa. lá. Tá chegando a hora de terminar? Poxa, agora que eu tô começando a gostar. Agora que tá ficando legal. Você viu como é? É, agora que minha mão já tá normal. Não tá nem suando, né? Mas vocês vão ter oportunidade para voltar aqui. Pô, Tá? isso é um Isso é prazer. bom. A gente quer falar o seguinte: vou pedir para vocês olharem para a câmera e deixar um recado para quem está empreendendo. Um recado de encorajamento para esse ano de 2026. Fala primeiro. Então, empreender não é fácil. Não vem como uma bula, né, de você saber o que é bom, o que não é bom. Porém, se você não for à frente, se você não fizer, se você não colocar também Deus à frente, não vai. Porque quando você ora, se vai ser, se é para ser, se é esse caminho, vai dar certo. Deus vai responder. Porque não adianta você ir a um caminho que parece ser fácil, porém pegar, no caso, esse caminho é como se fosse uma lateralzinha ali que tu tá pegando e não tá pegando a estrada. Mas empreender é isso. Falar com Deus, ter o dinheiro certinho que Deus vai colocar e bola pra frente. Bota pé que Deus vai botar o chão depois. Ó, é verdade. Eu acho que a minha esposa falou tudo e eu acho que se a gente tiver fé, foco, a gente consegue chegar no nosso propósito. Acho que é isso aí. Então, Tem trabalho, né? se tiver em negócios, foco e propósito. É isso aí. Desafios, todo dia tem desafio. Não vai ter desafio, não vai ser fácil, Em qualquer empresa. mas se Deus estiver no negócio, a gente chega do outro lado, com certeza. Ronaldo, Kelly, obrigado por abrilhantar esse Sim. episódio, por disponibilizar o obrigada. tempo de vocês e estar apresentando a Adobo Saúde aí para a nossa audiência. Provérbios 16:3 fala: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Nada melhor Amém. que a sabedoria bíblica para nos direcionar, você que está nos ouvindo. Consagre ao Senhor os seus planos, que eles serão bem-sucedidos. Desse E jeito. até a próxima aí. Tô com Deus. É isso aí. Abraço.